sou Arthur Aquim, diretor e social media designer do Jornal IDB e tenho apenas 12 anos de idade. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do JICast. O objetivo desse novo projeto aqui do YouTube é incentivar a aprendizagem, criatividade e curiosidade do estudante daqui da comunidade Dom Barretana do Instituto Dom Barreto. Os episódios dessa série serão postados mensalmente a cada edição do nosso site. Aqui você sempre vai encontrar conversas incríveis e inspiradoras com grandes nomes daqui de Teresina, Piauí, que trazem grande sucesso, seja com suas empresas ou com seus projetos. E representando muito bem esse lema do podcast, nada mais justo do que o primeiro entrevistado ser Altemar Rodrigues, dono da empresa Bissetriz, aqui em Teresina. Arthur, de início, agradecer a vocês pelo convite, agradecer a vocês pela iniciativa do jornal. Estou muito feliz de estar aqui e por ser o primeiro entrevistado do jornal, tá bom? Muito feliz. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para abrir aqui a nossa entrevista, que é a respeito do Lourenço, né, seu filho que faz parte da nossa equipe. Eu queria saber como você se sente tendo um filho que faz parte da nossa equipe. Arthur, eu me sinto muito feliz por ele ter sido convidado para participar do jornal IDB. Ele ficou muito empolgado quando ele avisou para mim e para a mãe dele. E, assim, estar junto com vocês para poder todos juntos crescerem, conversarem. Resumindo, aqui o jornal é um bom ambiente. Então, eu fico muito feliz dele estar com vocês. Agora eu já queria estar iniciando as perguntas sobre a empresa Bissetriz de Construções, né? E, primeiramente, eu gostaria de saber do tempo, né, que a Bissetriz já está no mercado, né? Então, é o seguinte, a empresa Bissetriz, ela foi uma empresa que foi criada em 1995. Ela foi uma empresa assim, que foi criada do nada. Foi um grupo de amigos, nós éramos 5 pessoas. Nós andávamos muito juntos na escola técnica, né? Esse tempo era escola técnica, fazíamos o curso de edificações. E era aquele grupinho que para todo lado que andava só ia aquele grupinho, né? E um dia a gente sentado lá em frente à quadra de basquete da escola técnica, sentado numa arquibancada esperando o início da aula, um dos nossos amigos, que era o Paulo Neves, ele chegou e disse: vamos criar uma empresa. Por quê? Porque antes a gente já se reunia para fazer alguns projetos, desenhos, né? Para fazer alguns projetos para alguns clientes, né? E ele simplesmente do nada ele disse: vamos criar uma empresa. E a gente chegou e todo mundo falou: vamos, mas agora como criar uma empresa se você não sabe nem o que é uma empresa, você não assim, sabe nem o que faz do nada, né? Mas aquela questão de jovem, empolgação, tudo, né? E todo mundo disse sim, e quando passou um período, creio que uns 2 meses, 3 meses, o Paulo já chegou, foi com o contrato social para todo mundo assinar. Ele arrumou um advogado, tudo, já para dar entrada na junta comercial para criar a empresa. E todo mundo naquela empolgação foi criada a empresa. Assim tão rápido? Tão rápido. Acho que durou em torno de uns 3 meses, tudo. A empresa nasceu. Ótimo, a empresa nasceu. E agora? Pois é. E agora? Nós estamos com uma empresa e vamos fazer o quê? Não tínhamos experiência, não tínhamos capital, não fizemos um planejamento. Nenhum plano de negócio. Nenhum plano de negócio. E fomos lá aos trancos e barrancos. A necessidade foi fazendo o que uns fossem tomando o seu caminho, porque naquele tempo ainda era o curso técnico que estávamos fazendo, e nós sentimos a necessidade de fazer curso superior, de trabalhar, né? O Paulo foi o primeiro que casou, aí teve que trabalhar, como a empresa não rendia, ele teve que deixar a empresa. Aí outra que deixou, aí ficamos 4 pessoas. E aí todo mundo tomou seu rumo, né? A Selma foi lecionar,
o Ailton foi para a universidade. Então, chegou um momento que a gente teve que chegar e parar a empresa. Até então, nós só trabalhávamos com projetos. Paramos a empresa, foi o tempo também que eu casei. Aí tive que cuidar da vida também, né? Por quê? Porque a empresa não rendia o suficiente. Por que não rendia tudo? Porque nós não fizemos um planejamento. O que é a importância de um planejamento num negócio? Porque foi uma empresa que nasceu de um impulso, né? Então, fomos cuidar das nossas vidas, tudo. E logo depois eu retornei. Fui trabalhar fora, passei uns 3 a 4 anos trabalhando fora. E quando eu retornei, juntamente com a Ailton, a gente reativou a empresa. Quando você viajou para trabalhar fora, você trabalhou ainda nesse rumo? Nessa mesma área, construção civil. Eu me formei em técnico de edificações e fiquei trabalhando. Trabalhei no Ceará, trabalhei no Maranhão, trabalhei em Pernambuco, todas com grandes obras. Aqui pelo Nordeste, né? Isso. E isso me deu uma grande experiência. Trabalhei muito com linha de transmissão, com construção de subestações e fui adquirindo experiências e retornei. Quando eu retornei, eu já não tinha muita afinidade para trabalhar com projetos. Então, retornei para a BC3, mas para trabalhar com obras. Diferente, né? Diferente. É tudo na área da engenharia civil, mas ramos diferentes. Porque a parte da engenharia civil, quando você aí tem a parte de cálculo estrutural, tem a parte de projetos, tem a parte de obras. Então, eu optei pela parte de obras. Mas inicialmente, assim, oficialmente, como foi que ela surgiu? Foi só com você? Foi com os seus amigos? Foi com meus amigos. Oficialmente foi com meus amigos. Mas a BC3 veio mesmo deslanchar depois que ficou só eu e o Ailton, que é um outro amigo meu, tá? E depois ele teve que sair, ele fez a opção de fazer um mestrado e ficou somente eu. E daí então a gente começou a pegar várias obras, a gente teve vários contratos, fiz muitas obras para a Prefeitura de Teresina, não fiz muitas obras para o Estado não. E obras importantes de restauro. Restauro são obras do patrimônio histórico, que é uma parte que eu gosto muito e é uma parte que eu fui me especializando. E que é importante também. Que é importante. E que muitas empresas, muitos engenheiros não gostam dessa área. Eu, como engenheiro, já gosto muito de trabalhar com a parte de restauro. Essas viagens que você fez dentro desse tempo, de você voltar para a obstetriz e mudar o plano do negócio, isso ajudou a você continuar a empresa? Ajudou muito, me deu uma outra visão de obra, me deu uma outra visão de organização. E qual é a importância das relações externas com clientes, fornecedores, as pessoas? Olha, esse é um item muito importante. É o relacionamento que você tem com os seus fornecedores, com clientes. Você tem que manter uma fidelidade com os fornecedores. Vamos falar primeiro dos fornecedores. E também ter um diálogo aberto. Eu costumo ter um diálogo aberto com os meus fornecedores. Primeiro, você tem que unir qualidade, preço e prazo. Você encomenda um piso com a loja de entregar, na nossa área de construção, nós procuramos qualidade, mas também procuramos preço. Eu chego geralmente, em lojas que eu compro, eu sempre compro somente com um vendedor. A loja pode ter 10 vendedores, mas geralmente eu só compro com esse vendedor. Ou seja, eu mantenho uma fidelidade com ele. Por quê? Porque eles ganham comissão na venda. Mas em compensação, eu consigo algumas coisas que outros clientes não conseguem. Por exemplo, quando tem promoções, eles me avisam, vai haver promoção de piso. Quando tem
questão de prazo de entrega. Eu chego e falo para eles, ó, eu tenho pressa na entrega. Isso aí é manter uma fidelidade com a parte externa. Porque existe uma relação de cliente, no caso eu que estou comprando, né? Para eles que são fornecedores. Então, procuro sempre manter isso. Por exemplo, um metalúrgico que trabalha comigo, ele está com mais de 10 anos que trabalha comigo. Raramente não. Eu acho que eu nunca procurei um outro metalúrgico para fazer uma esquadria, fazer uma porta. Nunca procurei. Por quê? É manter uma fidelidade. Mas a fidelidade tem que ser recíproca. Se você pega uma obra que tem um custo mais apertado, eu chego para você. Vamos supor que você seja o meu fornecedor. A tua, rapaz, ó, eu estou com obra por lá, mas eu preciso apertar mais nesse preço. Bom, eu só compro na sua mão. O que é que você vai fazer? O possível Você compra. o possível para que fique bom para nós dois. Isso. Desde que você não tome prejuízo, nem eu tomo prejuízo. Então, isso aí é uma relação com o fornecedor. Certo? Relação com o cliente. A relação com o cliente tem que ser a mais clara possível. Você tem que procurar falar a língua do cliente. Você tem que ter prazo e qualidade. Essas são as 3 coisas que o cliente quer. Não adianta você construir uma casa para o cliente e você chegar e ficar falando coisas técnicas que ele não vai entender. Você querer fazer uma explicação técnica. Você tem que tentar falar a língua dele. Então, uma boa relação. Sempre atender o cliente na hora que ele ligar. Sempre estar disponível quando ele quiser visitar a obra no horário dele. Quando o meu cliente liga e diz que quer dar uma olhada na obra, ele pergunta, que hora você pode ir, seu Temer? Eu digo, não. É o horário que você marcar. Para você dar mais uma flexibilidade para o cliente. Então, relacionamento com o cliente, com a parte externa, tem que ser dessa maneira. Agora eu queria falar mais um pouco sobre as relações internas. Internas da empresa, né? Até aí você tocou um ponto bem importante também. É um conjunto. É um conjunto, tanto a parte externa como a parte interna. É a parte da liderança. É aquela parte que eu falei que é importante você conseguir liderar uma empresa. Mais importante. Você conseguir liderar uma empresa, tudo isso. Você conseguir a relação externa, que a gente já pôde conversar, e a interna. O que é a interna? É você ter um bom relacionamento com os funcionários. Você também não pode chegar e ser grosseiro com o funcionário, tudo, mas você tem que saber cobrar o funcionário. Quando for preciso acelerar mais um pouco uma obra, você tem que chegar e conversar, explicar, nós estamos atrasados no cronograma, o cliente quer receber e nós precisamos, por exemplo, trabalhar final de semana, tudo, mas assim, tudo dentro de um acordo. E também compreender as dificuldades que o funcionário tem, que o colaborador tem. Às vezes ele está com muitos problemas, chega e diz, rapaz, eu estou com um problema assim, eu preciso resolver. Aí, então, tudo bem, eu te libero, você resolve seus problemas e depois volta. Mas assim, tudo dentro de um acordo. Por quê? Porque você precisa ter um bom relacionamento para, na hora de poder cobrar, também você poder cobrar. Quando eu digo cobrar, Arthur, não é sair dando... cobrar dentro do limite, porque assim, tudo tem que ter uma regra. Aqui dentro do jornal, todos vocês têm que cumprir uma tarefa, certo? E essa tarefa tem prazo. É a mesma coisa da obra. Então é um conjunto, certo? Se a vice-atriz vai bem, os funcionários vão bem. Então todos têm que entender isso aí. É um conjunto. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu tive que vir mais cedo, eu tive que passar num fornecedor para comprar um material para deixar na obra, porque hoje, nesse exato momento, eles estão lá trabalhando. Por quê? Porque a gente precisa entregar essa obra na segunda-feira. Mas não foi uma coisa estressante chegar para ele e dizer assim, vamos ter que trabalhar sábado e domingo, vamos pagar hora extra, vamos pagar tudo direitinho, mas é necessário. Aí vem aquela relação externa com o fornecedor. Eu simplesmente liguei para o fornecedor, que é o vendedor da loja, né?
e falei para ele, ó, tô precisando do material tal, 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 tal. Quando eu cheguei na loja, o material já estava separado, em frente ao caixa, só para me fazer o pagamento. Então, o que é isso aí? É uma boa relação com o fornecedor, certo? Se eu só chegasse na loja, ainda fosse procurar o material que eu queria, tudo, pegar o carrinho, rodar na loja, eu iria perder uma porção de tempo. É por isso que eu mantenho essa relação, geralmente, com um vendedor. Toda loja eu tenho um vendedor que eu só tenho o telefone dele, eu ligo para ele, digo o que quero. Ele já conheceu os costumes. Exatamente. Faço cotações. Às vezes eu só pego uma relação de material, passo para eles, eles já me passam preços. Normalmente, assim, em geral, como você faz para resolver os problemas que aparecem na empresa? Dedica muito tempo a isso? Arthur, toda empresa tem problemas, tá bom? Então, o que é que eu procuro fazer? Eu procuro solucionar os problemas que requerem soluções mais urgentes. Por exemplo, se tiver um problema que vai afetar o andamento da obra, que vai afetar questão financeira, então procuro resolver primeiro os problemas mais urgentes e depois os menos urgentes. Um de cada vez, porque senão você não consegue fazer tudo. E com relação ao tempo, depende da demanda do problema, né? Geralmente eu faço de manhã cedo, eu passo nas obras. Depois eu vou fazer as coisas que são de a parte mais, como é que eu posso dizer, de planejamento, de ver orçamentos, e à tarde eu vejo a mesma coisa. Primeiro faço no final da tarde e no final da tarde procuro fazer a parte que é de escritório. Isso aí, questão de tempo, não tem assim como mensurar, depende da demanda. Às vezes trabalho à noite, às vezes trabalho sábado, às vezes trabalho domingo. Não tem hora. Depende da demanda e da necessidade. Então, não tem uma quantidade de tempo exata para você se dedicar ao trabalho, né? Não, para o empresário não tem. Não tem. Por quê? Porque nós trabalhamos, não tem aquela questão, não, eu trabalho 2 horas por dia, 3 horas, não existe isso. Trabalha quando é necessário, trabalha todo dia, toda hora. Se precisar trabalhar à noite, trabalha. Se precisar trabalhar de madrugada, trabalha. Entendeu? O importante é cumprir metas. Os problemas vão aparecendo. Vão aparecendo e vamos resolvendo. Exatamente. Quais os fatores mais importantes, na sua opinião, para o sucesso do seu empreendimento da WC3? E Arthur, tem um mestre de obra que trabalha comigo, o nome dele é Narciso. E a gente sempre preza muito a qualidade. Às vezes a gente chega até pagar, o custo da obra chega até a sair um pouco mais caro para a gente manter a qualidade. Mesmo diminuindo a margem de lucro, tudo, mas nós preferimos manter a qualidade. Porque é muito gratificante quando um cliente seu chega e elogia seu trabalho. Então, isso é gratificante. Então, isso aí é a importância, a qualidade. Um fato interessante, Arthur, é só um comentário aqui. Eu estava conversando uma vez com um outro empreendedor que o ramo dele é bem diferente do meu. Ele é dono de uma pizzaria. E do nada a gente conversando, ele disse que quantas e quantas vezes ele chegou pela manhã, foi fazer o fechamento do caixa, ele estava no vermelho. Mas ele disse que não baixava a qualidade do produto dele, porque ele precisava ter uma qualidade para seguir no mercado. Então, o que é que nós procuramos fazer? Toda obra que nós procuramos fazer, nós procuramos manter a qualidade. Embora o lucro fique apertado, mas a qualidade é importante. Ok? Agora, mudando só um pouquinho ainda vai continuar nesse rumo sobre a empresa, mas eu queria saber
Uma coisa que nem tá aqui no roteiro que eu planejei, mas eu queria saber se hoje alguém da família, por exemplo, ainda tá participando, né, dessa equipe da obstetriz. No momento não, mas eu estou querendo encaixar um rapazinho ali para fazer parte da empresa. E, e futuramente também pretendo que a Selma venha me ajudar quando ela se aposentar, quando ela estiver mais folgada também. E já vou dar algumas tarefas para o Lorenzo para que ele me ajude em algumas coisas também. Mas no momento não, mas pretendo. Qual é o conselho que você daria para alguém que quer progredir nessa carreira? Arthur, não só nessa, mas como no que você quer fazer. Se você for partir para a área do empreendedorismo, planejamento. Planejamento, trabalhar com os pés no chão e muito cuidado. Às vezes se torna um pouquinho difícil, mas não desistir. E o segredo do negócio é planejamento. Você controlar custos, controlar o que vai receber, entendeu? Quais são as suas metas futuras para a obstetriz, no futuro, na empresa? Arthur, assim, a obstetriz nós passamos muito tempo trabalhando com obras públicas. Eu passei muito tempo trabalhando com obra pública e o meu novo projeto é trabalhar com casas, construções de residências. Inclusive nós concluímos uma agora, que estou muito satisfeito porque foi uma casa construída com muito esmero, com muita dedicação. Daquela parte que eu lhe falei, né? A parte importante é a qualidade. E eu fico muito satisfeito com a casa que a gente já construiu agora, porque todos que vão ver a casa, todos que vão ver, elogiam pela qualidade, manter a qualidade. Por quê? Porque é gratificante isso aí. Aí são nossos novos projetos. Eu estou iniciando mais agora, daqui a uma semana, eu estou iniciando outro empreendimento e sempre fazendo aquisições de terreno para ficar construindo. Esse é o meu novo projeto. Inclusive, hoje mesmo eu fui olhar um lançamento do empreendimento para já pensando no futuro, de fazer novas construções. Agora, para finalizar, né, as perguntas, eu queria saber sobre quais foram os projetos mais importantes que a obstetriz já trabalhou nesse ramo de construção. A obstetriz é o seguinte, nós iniciamos, quando nós deixamos a parte de projetos que fomos trabalhar com construção, nós trabalhamos muito com reformas de escolas, construção de escolas, construções de UPAs, né, que é aquela unidade básica de saúde, né? E mais foi questões de escolas, construímos muitas escolas. Agora, uma parte que eu destaco na construção da obstetriz são as obras de restauro, obras que requerem um cuidado maior, são obras de patrimônio histórico. Nós fizemos o quê? Nós já para essa parte de reforma, que é o INFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, né? Nós fizemos a reforma da estação ferroviária de Parnaíba, que essa é uma obra pequena, mas era uma obra muito delicada. Tivemos que trabalhar com artesãos, tivemos que recuperar o que era antigo. Tive que trazer pessoas de fora, especializadas, para poder fazer certas etapas da obra. Fizemos a reforma da estação ferroviária de Piracuruca. Fizemos também a restauração do Clube 11 de Agosto, em Pedro II. Tudo isso aí são obras históricas. Fizemos também a
a reforma da Igreja Nossa Senhora da Vitória em Oeiras, que é uma catedral, que é um ponto central lá de Oeiras, restauração da Casa da Pólvora em Oeiras, e uma das partes mais importantes foi lá de Oeiras foi a reforma do Casarão Major Celemérico. O Casarão Major Celemérico foi onde funcionou a primeira sede do governo do estado do Piauí. E nós fizemos uma reforma muito grande, lá nós aplicamos uma técnica de revestimento de reboco somente com areia e cal, que requer uma atenção bem maior. E agora, por último, nós fizemos a reforma da Igreja São Benedito, também da parte de restauro. E agora eu estou trabalhando num outro projeto, bem maior, também cartão postal de Teresina. Estou trabalhando para iniciar essa obra, mas não posso dizer agora qual é. Vai ficar pro futuro para a gente descobrir. Deixa as coisas acontecerem, eu estou tentando fechar esse contrato. Quero muito esse contrato, porque também é uma obra de restauro. É uma obra de suma importância para a nossa capital. Mas não vou falar qual é. Tá bom? Deixa eu ver se as coisas acontecem. Enfim, o que eu gosto muito de trabalhar é com essa parte de patrimônio histórico. Você vai querer complementar com alguma coisa? Assim, o que eu queria complementar é, mais uma vez, parabenizar vocês pelo jornal, pela iniciativa. Espero um sucesso grande do jornal e que continuem, não desista, sempre com planejamento. Para finalizar, agradecer pela oportunidade. Se eu não fui bem claro, espero novamente um dia ser convidado novamente, né? Se estou à disposição. E foi um prazer estar aqui. Sucesso para o jornal. Altemar, muito obrigado por vir aqui participar do nosso primeiro podcast, JTcast. E só agradecer, né, por estar disponibilizando nesse horário para a gente fazer essa entrevista, que é o início de novo projeto, dentro de outro projeto que é o jornal. A gente está iniciando esse nosso podcast, que vai ter um episódio todo mês e, inclusive, com certeza a gente chama você novamente no futuro. Então, muito obrigada. Então foi isso. Essa foi a nossa entrevista com Altemar Rodrigues, dono da empresa de construções Bissetriz. Deixa o like nesse nosso primeiro episódio do JTcast e já se inscreve também para não perder o próximo. No segundo episódio, a nossa apresentadora Marcela Mendes já estará comandando o projeto. No próximo episódio, você também vai conhecer um pouco mais sobre a história de Janaína Tavares, gestora de carreira e inovação e professora do Instituto Dom Barreto. Ela vai falar sobre como começar uma carreira no meio do empreendedorismo para quem está interessado nesse assunto. Já fica ligado por aqui e tchau, tchau!